E aí, galera, beleza? Professor Carlão, História Geral, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula. Eu estou com a apostila aqui em mãos, sempre a apostila em mãos para as nossas videoaulas. Livro 2, página 15, vamos falar sobre os árabes, vamos falar sobre o islamismo, vamos falar sobre a civilização árabe. Ainda estamos focados no estudo das civilizações orientais surgidas após o contexto da crise do Império Romano do Ocidente. Então, no mundo ocidental, eu disse para vocês na aula passada, estava rolando o processo de ruralização e o surgimento dos feudos, o modo de produção feudal, o feudalismo. No Oriente, duas grandes civilizações se desenvolveram, uma nós já estudamos na aula anterior, que foi a civilização bizantina. Outra que nós vamos estudar neste exato momento, que foi o surgimento do islamismo, a expansão territorial, a expansão religiosa da civilização árabe, do islamismo, em direção a várias porções territoriais, tudo bem? Bom, para a gente falar sobre islamismo, nós temos que entender a origem da palavra Islã. Islã é uma palavra de origem árabe, que significa submisso a Alá, crente em Alá, devotado a Alá. Não sei se você está ligado, mas a religião islâmica, ela teve como difusor a figura do profeta Maomé, assim intitulado profeta, pelas sagradas escrituras do islamismo, denominada de Alcorão. O surgimento do islamismo enquanto religião monoteísta, e nós estamos falando agora sobre a terceira e última religião monoteísta da história da humanidade. Vamos relembrar? A primeira é o judaísmo, que tem como livro sagrado o Torá. A segunda, o cristianismo, que tem como livro sagrado a Bíblia, o Novo Testamento, e o islamismo, que surgiu no século 7 da era cristã e que tem como livro sagrado o chamado Alcorão, ou simplesmente Corão, beleza? Mas como é que se deu o surgimento do islamismo? Em que contexto? O que prega o islamismo? Qual a relação política da religião islâmica, não é verdade, com o Estado teocrático que foi criado por Maomé? Essas são questões que nós discutiremos na nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a ela, tudo bem? Bom, para a gente entender um pouquinho do mundo árabe, como houve o surgimento do islamismo, nós temos que estudar aquilo que a história denomina de Arábia pré-islâmica. O que é Arábia pré-islâmica? É como nós tivemos a organização da civilização árabe antes, olha aqui, ó, antes do surgimento do islamismo. Tudo bem? Galera, o povo árabe era um povo que vivia disperso nas regiões desérticas do território denominado de Arábia Saudita, como nós conhecemos hoje. E eles praticavam o nomadismo. Isso quer dizer o quê, professor? Em grande maioria, a grande maioria dos povos árabes, eles peregrinavam nas áreas desérticas da Arábia em busca do chamado oásis. Oasis não é uma banda inglesa de rock and roll, Oasis. Oásis, aqui para os nossos queridos árabes, eram locais nas regiões do deserto onde havia um pouquinho de sombra e oferta de água, e ali eles se dedicavam ao pastoreiro, não é verdade? O que é pastoreiro? Criação de animais de pequeno porte, onde eles obtinham os seus alimentos. Portanto, os povos que viviam nas áreas desérticas mais longínquas, eles se organizavam através de tribos, em clãs tribais liderados por chefes patriarcas, não é verdade? Eram as chamadas tribos beduínas, como assim era chamado a organização social dos povos árabes que viviam nas áreas desérticas. Esses carinhas, eles eram politeístas.
politeístas. O que é politeísta, pessoal? Eles adoravam vários deuses. Veja que nós estamos falando sobre a Arábia antes do surgimento do islamismo. Eles eram politeístas. Galera, eles tinham 360 deuses. Praticamente era um deus por dia que eles louvavam, tudo bem? E a cidade de Meca, que era um grande centro urbano, diga-se de passagem, nós tínhamos uma parte urbana do desenvolvimento da Arábia. A cidade de Meca era um grande centro urbano, um centro comercial e um centro religioso, para onde esses árabes, eles peregrinavam, porque lá havia a construção da Kaaba, um cubo, um minarete, uma espécie de uma construção vertical, aonde ali estavam pregados os símbolos dos deuses, das 360 divindades que eles adoravam. Portanto, a cidade de Meca era uma cidade de peregrinação religiosa para os árabes. Era um centro religioso, onde os árabes iam louvar os seus deuses e praticar o comércio, não é verdade? Já que boa parte da civilização árabe, aqueles que viviam mais próximos aos grandes centros comerciais, eles se dedicavam ao chamado comércio de caravanas. Professor, o que é o comércio de caravana? Vocês já viram em filmes hollywoodianos, vocês já viram. No meio do deserto, aquela fila de camelos, né? Com a corcova cheia de produtos, um camelo cheirando o cu do outro, caminhando nas áreas aquilo ali é o comércio de caravanas. E o povo árabe teve um papel extremamente importante durante esse período. Por qual motivo? Presta atenção. Porque através do comércio de caravanas, os árabes, eles interligavam comercialmente o mundo ocidental ao mundo oriental. Eram eles que buscavam produtos e especiarias no Oriente, traziam através do comércio de especiarias para o Ocidente e revendiam esses produtos comerciais. Então eles tinham um papel de interligação comercial. Olha aqui, olha a interligação comercial entre o mundo ocidental e o mundo oriental. E quem era o elo comercial dessa ligação? Eram os árabes. Então tinha um papel extremamente importante. Legal, professor, essas eram as características da Arábia pré-islâmica. Sim. Quando é que nós tivemos o surgimento da Arábia Islâmica? Com a figura de Maomé. Aquele que foi o responsável por unificar essas tribos árabes em torno de uma religião, em torno da adoração de um único Deus. Alá, o Todo-Poderoso. Como dizem, Alá o Akbar. Alá seja louvado. Alá o Akbar. Tudo bem? Uma religião, diga-se passagem, muito interessante. Tem um amigo árabe islâmico e ele me ensina algumas coisas sobre a religião islâmica que é assim, louvável, diga-se de passagem. Tudo bem? Então, gente, Maomé é a figura histórica que vai unificar as tribos árabes. Lembra que os caras eram beduínos, os caras vivia aqui, vivia acolá, se encontravam no comércio de caravanas, adoravam. Ele que vai acabar com essa situação, vai impor a criação do chamado Estado teocrático. O que isso quer dizer, professor? Um Estado onde os assuntos religiosos e os assuntos políticos convivem numa mesma organização. E vai surgir Maomé como grande líder religioso e como grande líder político agora deste Estado unificado. Mas veja, que a unificação que o titio Maomé fez, primeiramente foi a unificação religiosa ao impor o islamismo como sendo a religião única, a religião oficial dos árabes, e o Alcorão como livro sagrado, onde continha os ensinamentos de Alá, que foram repassados a Maomé
pelo arcanjo Gabriel, tudo bem? Uma espécie de um anjo, né? Uma espécie não, é um anjo, religiosamente falando, um anjo que serviu de interlocutor entre Alá, o Todo-Poderoso, e Maomé. Falava para Maomé sobre os ensinamentos de Alá. Maomé, escreve aí, Alá está dizendo para você. E o Maomé ia transcrevendo numa escritura que posteriormente seria denominada de Alcorão, não é verdade? Todos os ensinamentos do Deus Alá. Deu para entender, jovem? Beleza? Aqui, uma característica da religião islâmica. O islamismo é uma religião sincrética. Nós falamos sobre o islamismo, o sincretismo religioso. O que é uma religião sincrética, jovens? Galera, significa dizer que o islamismo, ele foi formado pela influência de outras religiões. O islamismo não é uma religião pura, se é que você me entende. O islamismo, ele nasce sob uma influência significativa de outras religiões que também predominavam no mundo oriental. Eu estou me referindo a quais? O judaísmo e o cristianismo. Então nós podemos fazer uma fórmula: judaísmo mais cristianismo igual islamismo. Claro, não quer dizer que se eu fundir os conceitos religiosos do judaísmo com o cristianismo vai surgir o islamismo. Não, eu estou querendo dizer que o islamismo ele recebeu influências, interferências, conhecimentos religiosos de duas outras religiões monoteístas dominantes, que foram o judaísmo dos hebreus e o cristianismo dos romanos. E por isso nós chamamos de religião sincrética. O que é uma religião sincrética? Não é uma religião pura, é uma religião que sofreu influências e interferências de outros conceitos religiosos. A unificação e a criação do Estado teocrático por Maomé, ele nasce da questão da imposição da religião. A imposição da religião monoteísta por Maomé, ela não foi pacífica. Ela exigiu combate, um combate armado, principalmente para a elite de comerciantes, do combate para a elite religiosa da cidade de Meca, que não queria aceitar o monoteísmo propagado por Maomé. E é aí que vai rolar uma guerra historicamente importante para o islamismo, que aconteceu no ano de 622, chamado de Hégira. A Hégira foi uma tentativa que o titio Maomé fez de invadir Meca para destruir a Caaba, o centro de adoração religiosa daquelas 360 divindades, e tentar impor a ferro a religião islâmica. A Hégira, anota para mim, a Hégira, anota aí, fuga de Maomé de Meca para a cidade de Medina. Hégira, fuga de Maomé da cidade de Meca para Medina. Medina também chamada de Iatrebe, que significa a terra do profeta. Tudo bem? Professor, mas Maomé teve que fugir de Meca. Foge Maomé, senão morre. Por quê, professor? Porque quando ele tentou destruir Meca, a Caaba, o centro de adoração religiosa das divindades, do politeísmo, né, dos árabes, ele acabou levando, foi um cacete, tudo bem? Ele foi derrotado, e se ele não foge, ele morre. E o nome desse momento, da fuga de Maomé, da cidade de Meca, para Medina, ou Iatrebe, é chamado de Hégira. Um fato histórico importante, a Hégira a data é o marco inicial da contagem do calendário islâmico, viu, jovem? Então, o calendário islâmico, ele passa a ser contado do ano de 622, beleza? Então, o calendário utilizado pelos islâmicos não é o mesmo calendário utilizado pelo mundo ocidental. O nosso tem como ponto de partida o nascimento de Cristo. Eles têm como ponto de partida
a Égira. E lá em Medina, Iatrebe, a cidade do profeta, que recebeu Maomé, após a ocorrência da Égira, Maomé fortalece e forma um grande exército de mais de 10.000 seguidores convertidos ao islamismo. Ele volta para Meca e destrói o centro de adoração religiosa e impõe o islamismo. A única coisa que ele mantém é a Caaba, onde há a pedra filosofal, que é considerada enviada por Alá através do arcanjo Gabriel, que até hoje se constitui em um centro de peregrinação religiosa dos islâmicos, tudo bem? A unificação religiosa feita por Maomé trouxe a determinação através do Alcorão de 5 obrigações que se traduzem na base, na fundamentação da fé islâmica, que são as obrigações religiosas do convertido a Alá. São elas: orar 5 vezes ao dia, isso mesmo, 5 vezes ao dia, orar com fé em Alá, voltado para a cidade de Meca, que é o templo religioso. Dar esmolas é um dever religioso dos islâmicos. Jejuar no mês do Ramadã, são 30 dias de jejum. O Ramadã equivale à Páscoa cristã, não é verdade? É o mesmo período, aí a influência do cristianismo. Peregrinar a Meca pelo menos uma vez ao ano, peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida é obrigação do islâmico, já que Meca ainda foi mantida como um centro de adoração religiosa. E fazer a jihad, né? Professor, o que é a jihad? É a chamada guerra santa, ou seja, a expansão do islamismo enquanto religião dominante no território da Arábia Saudita. Tudo bem, jovens? O tio vai ficando por aqui, a nossa aula. Posteriormente, finalizaremos esse capítulo com vocês. Espero que vocês tenham entendido até o presente momento. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau.